Sejam muito bem-vindos ao Pazcast. Temos algo muito especial hoje, com convidados maravilhosos. Mas antes de apresentarmos os convidados, eu quero apresentar Vamos apresentar esse homem de Deus, que é um amigo. Primeiro, eu estou acompanhado dessa esposa maravilhosa. Oi, amor, você tá bem? Tudo bem. Sim. Correndo muito durante a conferência? Bastante. Quem vem nos ajudar a conversar com os nossos convidados hoje? Nós temos aqui o ilustríssimo pastor Elielson Ei! para nos acompanhar nessa conversa, né? E teremos o privilégio hoje de entrevistar, de ter aqui à mesa pastor Sandro e a pastora Álbia, que nós tivemos a honra, né, amor, de sermos pastoreados por ele. Eles que nos casaram. Realizaram né? nossa cerimônia de casamento, que inclusive foi linda. Foi. Linda, com uma elegância. Foi uma das cerimônias mais lindas que eu já participei, viu? legal. Emocionante, cheio da presença de Jesus. Amém. Foi demais. Foi muito bom contar com vocês lá e ter esse momento marcado eternamente Nunca na vou nossa me história. esquecer daquele dia, de todo o carinho que nós Foi demais. recebemos de vocês dois. E pra quem não sabe, o pastor Sandro e a pastora Álbia são os pastores da Paz Church Fortaleza, onde eu tive o privilégio de congregar por 7 anos. 7 anos da minha vida. Que legal. Antes de casar, né? Eu tive o privilégio de fazer parte por um ano, né, que foi o ano que, mais ou menos 9 anos atrás, que eu morei em Fortaleza, aquela cidade maravilhosa, mas com uma igreja poderosa. E eu tive o privilégio de ver muitas etapas sendo vencidas, mas recentemente nós fomos na igreja. É outra atmosfera, é outra igreja. Deus tem feito coisas incríveis através da liderança de vocês, através de toda a equipe que estão trabalhando com vocês. E nós estamos muito felizes. E o pastor Elielson fazia parte dessa equipe também. Viemos juntos para São Paulo, né? Só para introduzir o porquê de estarmos juntos nessa mesa. Mas desde quando essa história começou, pastorzão? Com ele começou antes ainda, né? Na verdade, nós passamos 4 anos em Fortaleza e depois o pastor Eibe sentiu no coração, né, que ele deveria enviar um casal para Sobral. Que tinha algumas pessoas ali de Sobral pedindo, nós queremos uma Paz Church aqui, pastor Eibe. Aí o pastor Eibe orou e disse, Elielson, eu senti no coração de enviar você, sua esposa e seus 2 filhos. E aí nós fomos desafiados, fomos para Sobral e você já sabe um pouco da história, mas daqui a pouco a gente pode falar mais, tá bom, querido? Verdade. Mas vocês fizeram parte da primeira equipe oficial do Atos em Ação, Acts in Action. É isso, o meu inglês aí? Você tá bem de inglês, hein, garotinho? Uau! E o pastor Sandro e o pastor Eibe foi guiando essa equipe e depois ele deixou, né, essa tarefa na mão. É verdade. Nós estamos tão felizes de estar aqui com vocês, além de serem pessoas tão amigas, gente que nós amamos tanto, e eu gostaria de começar a dizer que se as pessoas forem olhar as paredes e as colunas da Paz Fortaleza, elas vão ver as marcas das mãos de vocês. As digitar de vocês estão ali porque vocês ajudaram a edificar todos vocês, a obra que está ali, né, amor? Turma, tem que pegar o lenço, hein? Ontem a pastora Andréia falou algo, né? Falou assim, que graças a Deus que ela e o Eibe foram para Fortaleza e graças a Deus que porque ela foi para lá, eu tive a oportunidade de conhecer o Ryan. E realmente como a gente vê, como essas escolhas, porque vocês escolheram estar ali, eu tive o privilégio de ser transformada, impactada pela visão de Deus através da vida de vocês. E aí foi onde eu tive o privilégio de conhecer você. Porque você já era cristã, mas você fazia parte de outro ministério, né? Na verdade, em outra cidade. Eu mudei pra Fortaleza, chegando em Fortaleza. Foi uma história que talvez pra outro dia, porque foi algo... Tem a história daquelas adolescentes, né? É uma história muito interessante também. É tão assim como Deus realmente tem um propósito. Eu tinha que estar ali, que a minha pastora de Brasília falou que me deu o nome do pastor Eibe, ela não tinha o nome da igreja, e minha mãe perdeu o nome do pastor na bolsa. E no dia que a gente se mudou, vou só resumir, né, não contar, mas no dia que a gente se mudou, não sei se vocês sabem dessa história, mas no dia que a gente se mudou pro nosso apartamento, que meu pai foi comandar em Fortaleza, a moça que estava limpando o apartamento com a minha mãe falou assim, você é cristã? A minha antiga chefe, a minha patroa também era cristã. Vou te passar o contato dela, ela morava no prédio de trás, também esposa de militar, e já foi visitar minha mãe com um pedaço de pão. Minha mãe amou, que era a Marta na época, e a Marta convidou a gente pra Igreja da Paz
mais na época, né? Hoje Paz Church. E assim começou. Então, assim, o Uau. plano original, a nossa pastora tinha falado, aí, olha, tem uma igreja lá, tem um pastor cheio de amor, o nome dele é um americano, só que a gente não gravou, e minha mãe perdeu o papel, e mesmo assim, era tanta vontade de Deus que a gente estivesse lá com vocês, que a moça que fez a faxina lá em casa lembrou da antiga patroa e nos conectou, e a Marta nos levou até lá, e anos de história, 14 anos de história. E se eu não fosse isso, eu não estaria aqui. E talvez esse podcast não estaria acontecendo exatamente hoje. Uau, como é importante a gente viver a vontade de Deus e permitir que Deus cumpra os planos dele através da vida da gente, né? No episódio anterior eu falei de vocês. Uau. Um dos primeiros momentos, assim que a Marcinha começou a me discipular, ela me levou para uma comunhão, um filme na sua casa. E assim, sempre a gente teve essa proximidade, né? Isso fez muita diferença na minha adolescência. Cheguei final da adolescência, tinha 16 para 17, se eu não me engano, mas como eu aprendi com vocês, como foi boa essa proximidade, como foram 7 anos, assim, desse pastoreio de perto, tanto na rede, porque o pastor Sandro não era o pastor da igreja ainda, era o pastoreio, né? De rede, era rede laranja, que era a nossa rede. E eu quero enfatizar a Camila, como ela era tão exemplar, viu? É verdade. Né? Ela foi bem Deus foi bondoso com você, discipulada pela Marcinha, né? Vocês viram tanto que eu orei? Agora ela não orou muito. Eu lembro que ela foi tão assim ensinada, discipulada pela Marcinha, né? E ela era uma líder muito cuidadosa, assim, com as ovelhinhas e tudo. Ela chegou a ser líder do Paulo e da Bey, né? Você lembra? Lá em casa. Olha que privilégio. Então, creio que você ajudou na formação, né, do caráter e da vida espiritual do Paulo e da Bey, que são líderes hoje, forte também. Então, homem e mulher de Deus já. A Beli, quando foi liderar, eu liderava o Life na casa deles. Sim. E eu fui multiplicar com a Beli. E ela tava tão insegura, eu não dou conta, eu não consigo. E ela era muito novinha, ela era adolescente também, né? E aí eu falei, claro que você dá conta. E hoje a Beli é uma líder poderosa. Que privilégio poder fazer parte disso. Já era uma líder. Já era. E você que ativou ela para ela nessa líder. Na realidade, a Camila era uma das jovens mais inspiradoras e mais exemplares que nós tínhamos em Fortaleza, né? E ver para onde Deus trouxe vocês, o que está fazendo através da vida de vocês, isso enche o coração da gente de alegria. E também outra coisa, Camila, você deixou um legado em Fortaleza de líderes permanentes. Amém. Porque hoje nós temos líderes permanentes lá, né? Um fruto permanente, um fruto permanente. São líderes. E esse sempre foi o desejo do meu coração, né? De ter algo que realmente possa continuar esse legado, né? Incrível. Eu achei interessante que a Camila falou sobre a Beli, né? Que a Beli disse, eu não dou conta. Então eu queria até deixar uma pergunta aqui para o casal de pastores lá de Fortaleza. A gente sabe que a vida de pastor, temos vários desafios. Vários desafios. Eu achei muito lindo o que o pastor Sandro falou sobre estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, as pessoas que futuramente nós iremos ganhar para Jesus, elas também acabam fazendo isso, entram na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Então eu queria deixar uma pergunta para o pastor Sandro, para a pastora Albi, assim, sabemos que esses desafios existem e o pastor Eibe teve que vir para São Paulo. O projeto era São Paulo. Então, me conte aí, pastor Sandro, por favor, qual foi o seu maior desafio após a viagem do pastor Eibe aqui para São Paulo? Diga aí, me conte um pouco. Os desafios. Isso, eu gostaria de saber assim. Só um? Eu gostaria de saber assim, porque, meu Deus, e agora? Que pergunta, meu pastor. O que faremos, né? Aquele momento ali da morte ali de Moisés, né? E Josué assume, aí Deus diz para Josué, eu estou contigo, cara. Assim, contigo e com Josué, né? Com Moisés, eu estarei contigo. Seja forte, corajoso. Então me diga aí o desafio. Interessante que essa foi a palavra que eu recebi de Deus. Eu me lembro que nós fomos para um retiro de jejum com o pastor Eibe e toda a equipe, e num sítio. Eu acho que você estava lá nesse retiro. E aí eu orei, eu digo, Deus, eu preciso de uma palavra nesse momento. E a palavra foi essa, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então, eu recorri a esse texto muitas vezes. Foram muitos desafios, mas substituir o pastor Eibe é um desafio enorme, né? Porque o pastor Eibe é o pastor mais amoroso do universo.
e uma pessoa assim, fora da curva realmente, o nosso pastor. Nós temos um privilégio tão grande de termos esse presente de Deus, de sermos pastoreados pelo pastor Eibe, de caminhar com ele, de conversar com ele. O que o pastor Eibe é no altar, ele é no dia a dia com a gente, muito alegre, né? Muito brincalhão, mas muito cheio de fé também. Então, a igreja ela foi gerada nesse ambiente. Né? Então, o desafio é dar continuidade nesse ambiente de fé, de amor, de alegria, de cuidado, das pessoas se sentirem valorizadas e amadas. Passava na sua cabeça assim, como ela falou da sua filha ali, né? E agora, será que eu consigo? Passava assim, como é? Será que eu, assim, porque às vezes, queira ou não, a gente quer... Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Poxa, o pastor Eibe fazia assim, desse jeito. Não, na verdade, não só eu estou pronto, mas vocês foram uma equipe grande de pastores de Santarém para Fortaleza. E Fortaleza, querendo ou não, é uma capital muito relevante. Querendo ou não, foi assim... Um baita... O pastor Eibe confiou um grande trabalho na sua mão, né? Só que muitos pastores, não só foi a ida do pastor Eibe para São Paulo, mas muitos pastores foram enviados também. E de repente vocês veem não foi só substituir, big demanda com muitas ovelhas, muitas coisas, e um efetivo menor, e ainda financiando pastores que estavam espalhados no Brasil. Como é que foi isso aí, pastor? Foi pura graça de Deus. A resposta é essa. A resposta é uma loucura. Porque, ó, saiu o pastor Eibe com a pastora Andréia e todos os pastores que vieram de Santarém, todos os pastores de rede. Então nós ficamos, uau. De repente saiu todo mundo. Meu Deus, foram arrebatados, ficamos só nós. Porque era um trabalho, do contrário de Santarém para Fortaleza, veio várias pessoas, mas foi um trabalho menor. São Paulo precisava ser esse trabalho mais relevante, né? Então acabou que veio pessoas que já estavam preparadas, já estavam acostumados, já tinham participado desse primeiro plantio de Fortaleza. Exatamente. Então foram essas pessoas que realmente também foram fazer parte desse plantio em São Paulo. E que não ficaram aqui em São Paulo, muitas delas. Muitas delas foi um tempo curto. Já estão em outras capitais, outros estados. Realmente, mas continuaram sendo apoiados por Fortaleza. Isso, exatamente. Foi muito desafiante em todos os aspectos. Né? Uma mudança muito grande de liderança, não somente do pastor Eibe, mas da equipe pastoral. Hoje nós temos uma equipe 98% cearense já, né? Passamos por essa transição, mas isso nos levou a um lugar, isso nos levou ao lugar secreto, isso nos levou a uma busca de Deus e uma dependência desesperadora de Deus, né? Então, realmente foi algo assim muito do Espírito Santo que conduziu todas as coisas. Por muitas vezes, realmente, nós nos sentimos tentados a aceitar a mentira do diabo de que nós não éramos capazes. Tivemos a experiência da comparação, né? Sim. Muitas das vezes as próprias pessoas às vezes fazem isso, porque tal pessoa... é natural. Até quando eu tava lá mesmo, tinha pessoas que falavam assim, mas eu gosto desse tipo de pregação. Acostumar com um novo estilo de... São perfis diferentes. Então a igreja teve que passar por toda essa transição. Deus ajudou. Com o tempo as pessoas foram se adaptando, não só a mudança dos pastores principais, mas de toda a equipe pastoral. Veio a saudade de todo mundo, porque todo mundo que saiu de Fortaleza, a equipe era muito amada, muito unida, então foi uma big transição. E além desse amor? Sentimento de incapacidade, veio aquele sentimento, nós somos humanos, né? Falar aqui nós somos pastores, mas eu sei que passa pela cabeça de todos nós isso, né? Veio aquele sentimento de, rapaz, eu vou desistir. Não dá, não. Veio alguma vez? Só todo dia. A pastoral, você é muito engraçada. Foi tão direta. Uma coisa que eu senti muito foi uma tristeza muito grande, assim. Meu Deus, meu coração ficava... Tinha dias que eu sentia tanta tristeza, tanta falta da pastora Andréia, eu era muito ligada com ela, eu sentia tanta falta. E eu ficava muito triste, pensava, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu tinha vontade de vir com ele para São Paulo. Mas eles não me deixaram ir para São Paulo. Eu quero ir, mas eles não me levaram para São Paulo, eu tive que ficar lá, né? É muito lindo. Mas foi assim, um tempo de muita superação.
É verdade. Superação, né? Superação. É muito lindo essas lágrimas. Teve uma vez que eu liguei para o pastor Eibe, eu me lembro, e eu anotei tudinho num papel, né? E depois eu até digitei tudo, uma lista de coisas que não estavam dando certo. Meu Deus. Eu liguei, não está dando certo isso, não está dando certo isso, não está dando certo, precisamos de ajuda nisso, tal. E ele começou a rir. Eu falei para ele, você não está entendendo o que eu estou lhe falando? Não? Aí ele ria, e eu digo, como é que você ri do meu desespero? Aí ele foi explicar, ele disse, é porque eu já estou vendo pela fé tudo isso resolvido. Eu estou vendo muita vitória, vocês vão dar conta sim. Então, mesmo à distância, o pastor Eibe continuou muito presente com a gente. O pastor Eibe, ele não nos abandonou. Não, estou indo para São Paulo, vocês se virem aí. Não. Ele continuou muito presente com a gente, acompanhando, dando suporte, transmitindo muito segurança, dando direção, continuou indo. Então, foi uma transição assim, muito bem pensada do pastor Eibe. Então, a presença dele, da pastora Andréia, do pastor Paulo Jeff, da pastora Rebeca, nos ajudaram, né? Mas isso foi muito importante para a gente, passar por tudo que nós passamos. Enfrentamos desafios, dificuldades, mas foi importante para a gente entender, porque a gente já sabe aqui, na mente. Isso. A gente sabe disso. Mas no dia a dia, na prática, é que a gente percebe mesmo que a gente precisa do Senhor, que a gente depende de Deus, que a obra de Deus ela é conduzida por Deus, não é a gente, né? Não é na força do nosso braço. Então, essa experiência foi muito importante. Teve um dia que eu precisava resolver algo. Tinha situações que eu dizia, meu Deus, era o pastor Eibe estar aqui. Né? Nós tivemos uma audiência diante de um juiz, era uma questão que a gente estava resolvendo sobre a compra do terreno, né, o pagamento, e naquele dia eu fiquei tão nervoso lá na frente do juiz, e eu falei, Deus, quem tinha que estar aqui era o pastor Eibe. Mas teve um dia que eu liguei para o pastor Eibe e não consegui falar com ele. Deus, né? Aí o Espírito Santo me disse, agora não é mais o Eibe, é você. Você tem que começar a andar com suas próprias pernas. Seu líder vai continuar sendo seu líder, mas ele tem outro desafio em São Paulo. Ele sempre vai estar com você aí, mas você precisa depender mais de mim. Né? Então, Deus foi construindo algo na gente, nos levando a uma dependência ainda maior de Deus. Exatamente. Eu ouvi uma coisa uma vez, pastor Sandro, isso ficou comigo, né? São 3 coisas na vida de um líder. Né? Que o líder ele tem que ter uma mente estendida, couro de rinoceronte e um coração mole. E é interessante porque eu fiz essa pergunta baseada no que aconteceu na minha vida, porque eu também fui enviado. E esse sentimento de tristeza, de choro, de angústia, isso gera uma dependência em Deus, um crescimento em Deus. Isso, ou você cresce ou cresce. Dizem que é que nem uma criança. Dizem que quando a criança está crescendo, dói. Né? Então está passando pelo crescimento. E no mundo espiritual é a mesma coisa. E o lindo de tudo assim, hoje, por isso que eu fiz a pergunta para vocês, é que a gente olha para trás, que não é errado olhar para trás, para o passado, mas tirar coisas de proveitos do passado. Não ficar naquela, o meu passado, não. E então, olhando hoje para o passado, diz, poxa, valeu a pena tudo isso. Com certeza. Hoje já é um outro tempo, já isso. são, querendo ou não, já temos o quê? 8 anos 8 anos depois. aqui. 8 anos se depois, já é uma outra passaram. realidade, né? Já passou. Hoje estamos vivendo outra realidade. Eu ainda fiquei no primeiro ano lá dessa transição, porque eu não fui de imediato para São Paulo, ainda fiquei um tempinho. E é um desafio de não viver pela emoção, né? De viver pela decisão, pela uma palavra de Deus. E por saber, cara, eu não estou na minha própria força aqui. Exatamente. Talvez na força humana vocês falassem, não tem o que fazer. Mas eu estou com o Senhor está comigo, Ele vai me conduzir conosco. E Deus foi despertando novos líderes, até ovelhas que foram alcançadas ali, que foram discipuladas do comecinho até chegar à estatura de grandes líderes e pastores. Isso. E ver, avançando, como o pastor Eliels falou, né, avançando um pouquinho no tempo, vemos que sempre vale a pena confiar na palavra de Deus. Agora, andar sem essa palavra, sem o agir do Espírito Santo, sem a cobertura de uma liderança próxima, relacional, é impraticável. Mas, pastor, voltando um pouquinho no tempo, 9 anos atrás, quando eu tive o privilégio de aproximar um pouquinho de vocês,
vocês mudaram muito. Eu olhando para vocês, parece que esses 8 anos foram 80. Vocês... Mas na aparência, você Vocês estão muito jovens. Fisicamente, né? O pastor Santana super mais magro, mais jovem, mais dentes na bonitos. confiança. Eu vejo vocês falando com uma autoridade. Já eram muito usados, mas hoje é diferente. Eu olho para vocês e é inspirador. É inspirador. Verdade, e ver que Deus não errou. Ele sabia exatamente o que precisava ser feito em Fortaleza. E hoje Fortaleza não só é uma grande igreja, Paz Church Fortaleza, para a capital do Ceará, como para o Brasil e as nações. Hoje é uma das principais bases dentro das nossas igrejas que financia, que envia pessoas, que está na linha de frente de combate. Então, falando de legado, se as mãos do pastor Elielson, da Camila, estão nas paredes, as de vocês estão a sua também, correndo viu? nas Você nações. passou um ano lá, suas mãos estão lá também. Pelo menos intercessão. Eu tive tão pouco tempo, mas esse legado vai percorrer o mundo. Essa história. São Paulo tem uma dívida muito grande verdade. com a base de Fortaleza. Mas não a dívida no sentido de vamos devolver, no sentido de obrigado, Senhor, por aqueles heróis, homens de Deus que estão pagando um alto preço para toda uma equipe dedicar sua vida nesse projeto de São Paulo, que é um sucesso extraordinário. São Paulo é assim, o que Deus está fazendo é maravilhoso. Inclusive, se hoje estamos fazendo o que estamos fazendo aqui, o alicerce vocês estão com as mãos nas paredes aqui, com toda certeza. Verdade. É a extensão da igreja. Essa casa, esse podcast é nosso, porque não estaríamos aqui se vocês não tivessem aceitado, dito sim para esse chamado, essa palavra, né? Achei interessante que o pastor Sandro falou sobre o Josué. E esse versículo ficou muito forte, né, no seu coração. E, pastor Albert, tem algum versículo assim que, né, naquele momento do desespero ou na alegria, tem algum versículo que acompanha você? Que tem vários versículos, né? Por exemplo, eu tenho Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso me acompanha durante todo o meu ministério. Isso. Já, né? Então gostaria de saber que o pastor Albert tem um versículo, eu sei que ele acompanha, aquele momento delicado da vida, te recorre esse versículo, aí vem aquele, né, parece que renovo, ai meu Deus, obrigado. Aí vem a paz de Deus que excede todo entendimento, né? É verdade. Eu tenho, sim, alguns versículos que eu gosto, mas o versículo, né, que eu gosto muito, que é João 14, 27, que fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. Então, esse é um versículo que me traz muita paz. Eu gosto muito do livro de João, e principalmente João 14, né? Que ele vem falando muito, eu acho muito forte, né? E esse versículo eu tomo para mim, para todo o tempo. E para as pessoas também. Quando eu vou visitar, vou na casa de alguém, sempre tem pessoas angustiadas e tudo. Aí eu declaro, olha, receba a paz de Jesus, receba. Quando eu vou receber as pessoas na hora que aceitam Jesus, ou pessoas que recebem oração, aí eu vou, abraço, eu digo, você é bem-vindo para Jesus, o Senhor quer te dar paz dele, que excede todo entendimento. E eu fico declarando esse versículo. Paz que o mundo não tem, né, pastor? As pessoas estão desesperadas por paz, né? E eu fico declarando esse versículo na minha vida. Na hora do momento de angústia, de qualquer situação, eu fico declarando essa paz. Pode tudo estar acontecendo de errado, mas aqui dentro de mim tem que estar a paz, né? É isso. A paz que só Ele pode nos dar. É verdade. E esse tempo em Fortaleza foi um tempo de nos esticar, de nós avançarmos. Eu saí do meu comodismo, do meu mundinho, para me lançar, para amar as pessoas, a cuidar de pessoas e enfrentar muitas situações que nem eu pensava que eu ia conseguir, né? Então foi muito aprendizado para nós. Além de ser, né, a pastora, né, que acompanha o esposo, o pastor titular, a pastora também, tem a questão de mãe, né? Ser mãe, porque nós tem que mãe saber. E avó. Isso, e avó. Né? Moda ser avô jovem. Isso, porque eles eram novos ainda, né? O Paulo e a Belle, né? A Isabela, né? A Isabelle, perdão. Então, tem essa questão de ministério e mãe, né? Essa família aí, porque se nós não tivermos cuidado, a gente vai com tanta força para o ministério
que esquece o ministério principal, que é a nossa família. Verdade. E aí, como é que você lidou com isso, assim, a questão esposa, né, pastora, Mãe. ajudando mãe e esposa? Como é Eu que até assim, vi uma conta um frase, pouco. né, dessa pastora receber esses dias, acho que foi da Júnia Hayashi, ela falando assim, não é ministério e família, é ministério em família, né? É em Vocês família. sempre fizeram isso. Eu vi que eu estava Exatamente. dentro da casa de A vocês. gente sempre envolveu todos, né? Tem a Laís, que é a minha filha mais velha, Isso. né? Casada. Então, que é casada com o pastor Bruno, já tem 2 filhos, né? Tem a Lara, de 11, e tem o Joel, de 12. Uau, que legal. né? Joel, Então, né? Ministros de louvor, É. pastores. A Lara São pastores dança, hoje em Juazeiro do canta, Norte, né, irmão? representa. Então, e a Laís também dança, e é lindo. Então, Excelente pregadora. e a Isabel tem 24, o Paulo tem 21, também canta muito, Toca compõe, muito. toca. E também agora é empresário lá, Uau, responsável que lá legal. da livraria, vende. E assim, a gente sempre envolveu eles em tudo, né? Nas sempre. células, em tudo que nós vamos fazer, a gente discute na mesa, em família, eles dão muitas ideias, eles dão feedback do culto, como é que foi, então a gente dá muita liberdade para eles. Pai, não foi bom isso, tal coisa, ou louvou isso, ou essas músicas. Então eles estão sempre dando Participando. feedback, a gente programa coisas juntas, conferências, o que seria legal para os jovens, o que seria legal para a igreja e tal. Então, também temos investido muito na vida deles, Que ministerialmente, né? Na área de música, a Isabel passou um tempo nos Estados Unidos também, fazendo uma escola, e nós temos planos de mandar ela novamente na área de marketing, ela é formada em marketing, né? Então, assim, nós estamos assim, junto com eles, impulsionando, aprendendo com eles e O juntos. trabalho né? em equipe, né? E recentemente nós tivemos que enviar a Laís, que é a nossa filha, e o pastor Bruno para Juazeiro do Norte. Eles assumiram a igreja lá, que está legal. acontecendo. A igreja Tá dobrou de crescendo tamanho de fevereiro para cá. É uma Uau, coisa, olha que é uma fera. coisa Poucos impressionante, é o que está Meu acontecendo Deus, lá. meu Deus. Né? É verdade. E É foi uma um igreja envio que que a tá- gente sentiu muita falta dos netos. É Né? verdade. Nossa, Mas- foi uma decisão que a gente teve que tomar assim, com o coração apertado. Mas nós sentimos de Deus que era eles para ele. Então o pastor Bruno era muito envolvido, muito responsável. Teve que abrir mão de tudo. E nós falamos, vocês que vão. Aí ficaram, a Laís ficou pensando ainda, não deu a resposta, foi orar. E Deus falou com ela que agora era o tempo dela sair, que Deus tinha algo mais para ela. Ela com chorando, nós fomos levá-los lá em Juazeiro, eles ficaram lá e tudo, mas tem crescido tanto, né? Esses 3 tem sido meses, a lindo. igreja de 70 pessoas, hoje está com 180 pessoas, né? Tá É crescendo. fenomenal o que está começando, né? Um novo começo lá para Juazeiro. Mais uma do semeadura. Norte. Isso. Mais É uma igreja que está sempre. Na verdade, É uma Exatamente. igreja que Nossa envia igreja. tantos Isso. missionários. Nossa igreja, no geral, tem esse coração. É muito lindo o que Deus tem feito, Tem né? feito no interior todo, né, amor? Exatamente, é Conta um muito, pouquinho aí muito desse lindo. A igreja que o pastor Elielso fundou Em Sobral. eles estão com mais de 1.200 Meu pessoas. amigo. Tapipoca É está gente com demais, 800, chegando a 900 pessoas. Inclusive aqui Que na desafio também conferência do seu- tem do seu galera da liderado. Sim, estão com Tapipoca. caravanas aqui. Sobral. Estão Assim com como você teve caravanas. o desafio de assumir um trabalho com o pastor Eibe, Isso. começou, o seu sucessor, que era seu discípulo. Também. você E o teve pastor um desafio. Fabiano. Um baita desafio substituir alguém tão Lá experiente. está as lágrimas do pastor Elielso são plantadas. Literalmente. E hoje são 12 igrejas em Fortaleza e são 60 igrejas no Ceará. Mas 12 né? campos Isso. em Fortaleza. Em Fortaleza, Lá na E- grande E Fortaleza. quantas Lá igrejas em também, outras cidades? São, 64, né, amor? são 64 igrejas no estado, né? São 12 e a diferença Só no toda Ceará. é só no Ceará. Meu. Né? E depois de lá nós já começamos em Teresina, temos uma igreja nova, Piauí. pastores Crescendo muito. bem jovens que estão fazendo um trabalho fantástico em Teresina. Mesmo, né? E também começamos agora também João Pessoa, né? Vocês Também enviaram o- isso. Pastor Abraão. Angélica. Exatamente, o Angélica Rômulo e o e Mohana Watson. lá em Watson. Teresina e o Watson e a pastora Angélica em João que Pessoa. legal. São 2 igrejas novas no Nordeste. Que tiveram como Cresceram. igreja mãe, né? Exatamente, que Cresceu nasceram de maneira orgânica, né? de amor? maneira orgânica e está sendo um sucesso essas igrejas
no Piauí. O Atos em Ação, então, ele também está sendo reproduzido. O Atos em Ação está sendo reproduzido em outras escalas, em outras cidades. Não parou essa visão. Não parou essa visão. Equipes indo para vários lugares. Sim. É uma obra Agora missionária. Imagina, né, a gente falando como vocês se expandindo. sentiram. E realmente tem todos os seus desafios, mas imagina se lá atrás... 8 anos que a gente estava falando? 8 anos atrás? Se isso tivesse parado. Exatamente. Imagina. Não poderia. Não pode parar. Não poderia. Hoje, e se nós não fizermos, as pedras clamarão. O fato é que a gente precisa aceitar esse convite. Senão o Senhor vai levantar outro. E é um preço a você paga. É lógico, eu até falo pro Ryan, até hoje eu falo, meu pai fala, por que você não faz aqui o que você faz aí, né? Faz aqui em Fortaleza. Vem pra cá e tal. Eu falo assim... Mas, lógico, o coração, minha família tá lá, minha igreja onde eu aprendi tudo. Amigos de... Meu coração queima, eu amo Fortaleza. Só Deus sabe o quanto eu amo, mas a gente sabe quando Deus... Isso que o pastor Ibe falou hoje, né? Você queima os barcos, porque senão... Lógico, a opção onde é mais cômodo, onde meus pais estão. Vou ter filhos. Existe sacrifício, existe abnegação. Mas quantas famílias hoje também já não estão tendo o privilégio? Pessoas que só eu tenho acesso, que só o Ryan. Eu até teve uma época atrás, uma pessoa falou assim, obrigada, uma pessoa que não tem família aqui em São Paulo, e eu falei pro Ryan, só por essa família teria valido a pena tudo que a gente passou pra estar aqui. Às vezes é uma vida, faz sentido por uma vida. Exatamente, vale a pena. Abrir a mão de todo o nosso conforto. Totalmente. Porque é uma cidade maravilhosa, né? Não São Paulo não seja, São Paulo. Nós estávamos em Fortaleza esses dias, fazendo caminhada de manhã, na orla, aquela orla reformada. Linda com aguinha de coco acessível, porque aqui em São Paulo você paga de coco quase R$20. Eu falei, gente, minha mãe acha caro, R$5, que caro? Eu falei, R$5, eu tô em São Paulo. Tô no paraíso, né? Mas ó, estamos aqui com os pastores sucessores, né? Pastor Eibe, pastor André, né? Tá aqui os pastores Sandro e pastora Álbia. Falamos sobre os desafios, agora... Choro, angústia, vontade, aquele sentimento de desistir. Mas eu gostaria também de fazer uma outra pergunta. Me dê um motivo de alegria que vocês têm hoje, por favor. Temos muito. É acordar todo dia e olhar para esse beijo. O amor está no ar, querido. Dia dos namorados está chegando. Vamos falar do nosso romance, amor. A pastora, em off, a pastora perguntou assim, a gente pode falar sobre como a gente se conheceu? Aí o pastor Santo falou, amor, é melhor deixar essa história pra lá. E aí, mas gente... Mas tem sim muitos motivos de alegria. Deus tem feito tantas coisas. Amém. E a coisa assim que mais me deixa feliz é ver pessoas entregando a vida a Jesus. Sabe? E nós temos celebrado muito as casas de paz. Porque tem sido assim temporadas de muita gente entregando a vida a Jesus. Só explica um pouquinho para quem está nos acompanhando que talvez não faz parte da Paz Church. O que é esse movimento de Casa de Paz? Pois é uma estratégia, é uma ferramenta evangelística da Paz Church. Nós somos uma igreja em células, ou seja, em life groups, né, que reúne nas casas, como na igreja neotestamentária, que reunia no templo, mas também nas casas. E durante uma temporada, que são 4 semanas, essas igrejas que funcionam nas casas, nos lares, os life groups, se transformam em casa de paz, ou seja, são totalmente evangelísticas. E o propósito dessas 4 reuniões, que envolve todo aquele grupo nas casas, é ganhar almas para Jesus. Então todo mundo convida seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, não crentes para participar. E é impressionante como as pessoas estão entregando a Jesus. Então, todo domingo, quando nós fazemos o apelo e vem aquela multidão, isso é a coisa que mais me emociona. Então é motivo de alegria a gente ver crianças entregando a vida a Jesus. As crianças, elas têm a capacidade, a percepção de realmente compreender a verdade do Evangelho. Domingo retrasado, uma criança entregou a vida a Jesus, eu chamei, ela tinha 6 anos. E eu perguntei, mas você entende o que você está fazendo? Ela me disse, Jesus morreu na cruz por mim, eu estou entregando o meu coração, Ele é o meu Salvador. As crianças entendem. Total. Adolescente, Deus está fazendo uma revolução no Start, gente. Os adolescentes estão apaixonados do Start, por Jesus. São... o Anderson e a Jaqueline. Eu fico impressionado porque a nossa vigília é de 8 às 11. Aí quando termina 11 horas, eles é que vão até 5 da manhã, a vigília do Start. Eles estão orando. Legal. A juventude
juventude, sabe? O Difflin, os jovens apaixonados por Jesus, no Sítio B, é um movimento tão grande, os adultos, sabe? O Sítio B é o ministério de empreendedores e né? profissionais liberais. É uma coisa assim espetacular o que está acontecendo, a obra missionária expandindo. Então é lindo ver tantas vidas, tantas pessoas entregando a vida a Jesus. Então você estava falando, vale a pena toda a abnegação, vale a pena todo o sacrifício, tudo que nós fazemos, todo o esforço. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, o alvo é ganharmos vidas para Jesus e fazermos discípulos, fazedores de discípulos, né? E edificar a vida de vocês com essas histórias. Porque tem pessoas que estão passando por esse momento que vocês passaram e falam assim, eu não sou capaz, talvez não é para mim. Mas persiste aí que Deus tem algo grande. Escuta a voz de Deus, né? Isso é tão importante. Eu me lembro muito de Moisés. Porque o povo havia pecado ali, fizeram um bezerro de ouro, Moisés desce, quebra as tábuas, e existe toda aquela situação. E aí Deus chega com Moisés e diz, olha, eu vou mandar um anjo agora com vocês, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo. E Moisés diz, Deus, se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair nesse lugar. Moisés diz, eu prefiro ficar no deserto, lugar de aridez, não tem água, não tem internet, não tem shopping, não, sabe, é um lugar de sequidão, lugar de sofrimento, mas ele diz, eu prefiro viver no deserto com a tua presença do que estar no palácio, no luxo, sem ter o Senhor. Então o que nós mais precisamos é da presença do Senhor, cultivar intimidade com o Espírito Santo, paixão por Jesus, que transborda em paixão. Interessante, né, pastor Sandro, que Moisés também ele faz isso. Ele diz para Deus, olha, não faz isso. Ele está dizendo, eu não quero fazer nada na força do meu braço. Exatamente. Né? E triste quando a gente vê líderes, homens de Deus, com muito potencial, mas fazem na força do braço. E a gente sabe que não vai dar certo, né? Funciona um período de tempo, mas depois a gente vê assim, poxa, por que eu estou me cansando tanto? Que a Bíblia diz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, se eu estou esperando em Deus, não é para me sentir fraco, é para ser renovado. Aí a Bíblia diz que ele sobe como asas, como de águia, né? Ele corre, não se cansa, e caminha, não se fatiga. É isso que está acontecendo na vida de você. Lindo. Lindo. Então nós celebramos muito, né, amor? O que Deus está fazendo em Fortaleza, o que Deus está fazendo em São Paulo, o que Deus vai fazer através da Paz Church, alcançando, né, as nações onde não existe a pregação do Evangelho. Então nós estamos muito animados. Deus tem um futuro glorioso para nós. E é o importante, todo mundo que está com a gente aqui nesse podcast, se você faz parte da Paz Church, faça parte desse mover. Não fique de fora disso. Se você é de outra igreja, faça parte disso com a sua igreja local, que Deus tem algo muito grandioso para fazer. E nós celebramos isso. E eu quero até deixar assim para as pessoas que estão nos assistindo, ao ver vocês falando assim dessa forma empolgada, cativante, seguros, né? Que está na certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Isso é importante. Houve um desafio. Quem não é desafiado? Todos nós somos desafiados. Todos os dias. Todos os dias. A questão é nós não desistirmos. Então, olhando para o exemplo desse casal de pastores aqui e essa convicção, esse desejo, que eu achei muito lindo o que o pastor Sandro falou aqui, são pessoas entregando suas vidas a Jesus. Isso não tem coisa melhor que a decisão mais importante na vida de um ser humano. É verdade. Essa, né, pastor Sandro? É verdade. É a decisão. Verdade que eu queria falar também. As pessoas jovens, ou as pessoas que às vezes estão pensando, não, mas eu não sou um pastor, eu estou fora desse contexto. Desse contexto aí. E então eu quero falar para você que está fora desse contexto, que você pensa, pode pensar, não, mas eu não falo de Jesus, eu não isso, aquilo. Mas eu e o Sandro também, quando nós éramos jovens, estávamos totalmente assim, né, fazendo as coisas que a gente achava bom para nós, mas nós tivemos uma experiência com Deus, com Jesus, e nós tínhamos antes uma vida bem agitada, de muita programação, sair, festa e tudo, e vivíamos para nós, mas no fundo nós éramos tão infelizes. Mas quando chegou o dia que nós tivemos essa conexão, esse encontro com Jesus, foi algo tão marcante na nossa vida, que nós
começamos a buscar, nós queremos conhecer esse Deus, nós queremos entrar mais fundo. E nós nos achávamos fracassados, nós estávamos namorando, mas a gente não conseguia ter uma vida de pureza, a gente não conseguia avançar, sabe? Trabalhávamos, mas a gente não prosperava. Então, quando Jesus entrou na nossa vida, que trouxe todo sentido, tanto para o nosso relacionamento, nosso namoro, que depois a gente passou a casar, né? Quanto a nossa vida espiritual, um relacionamento com Deus, e fomos acolhidos pela igreja e nós começamos a prosperar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Na frustração, eu não tenho pai, eu tenho pai, mas não sou amada, e todas essas questões, me sinto tão incapaz. Então, foi através do nosso relacionamento com Jesus, de conhecer a Ele, que nós fomos vencendo dia a dia as nossas dificuldades, e nós passamos a cada dia ser mais apaixonados por Jesus. E então viver para os outros também, né? Não só para vocês mesmos. Né? Então toda a diferença foi esse nosso relacionamento com Jesus, e a gente pôde crescer aí nessa caminhada com Ele. E o processo do discipulado, super importante, né? Porque nós encontramos pessoas que enxergaram algo na gente que nem nós enxergávamos. Nem nós enxergávamos, né? E vou te que falar acredita. Que isso faz toda a diferença. Esses dias eu tive uma experiência, né, sobre isso. A gente estava no acampamento do Difflin, e o pastor Matias fez questão que eu ministrasse esse ano, e eu, não precisa, pastor. Ele, não, você vai ser uma das preletoras. Eu falei, pode contar com ele, você vai ser. Então tá bom, me divulgou, eu falei, amém, glória a Deus. E nesse acampamento surgiu a oportunidade de um grande preletor fazer parte. Uma pessoa assim muito legal falou assim, estou disponível, quer que eu pregue aí no acampamento? E eu soube, porque a gente recebeu essa mensagem, eu falei pro Matias, eu falei, uau, eu quero ver essa pessoa, coloca ele na programação. E o Matias falou, não temos como. Eu falei, tem a minha pregação, você pode colocar ele no meu lugar. E ele falou, não, eu não abriria a mão de você pra colocar essa pessoa. E eu falei, eu abriria a mão de mim. Tipo assim, e aquela fala do meu pastor, do nosso discipulador, fez falar assim, uau, se ele acredita... Nossa, isso deixa a gente tão, né? Esse processo, esse discipulado faz com que realmente a gente enxergue coisas que nem a gente às vezes enxergue, o nosso potencial, e trabalhar, lógico, também não são flores. Camila, precisa melhorar isso aqui, Camila, tal coisa. É verdade. E como nos ajuda a crescer, né? É verdade, traz cura, né? Discipulado é cura, é proteção para a vida da gente. Então, como a Álbia falou, é um ensino, né? Então havia muitas áreas na nossa vida que precisavam realmente de ajustes, né? Tantas áreas que a gente precisava melhorar. E o pastor Eibe e a pastora André, eles foram tão pacientes, né? Conosco. Obrigada, e investiram, corrigiram e foram trabalhando com a gente. Nós escolhemos nos submeter a esse processo. Seria até bom, né, pastor Sandro, me perdoe cortar isso, seria até bom você falar um pouco para o público que está nos assistindo agora a respeito desse discipulado, porque as pessoas não têm uma noção de discipulado. Às vezes elas pensam que discipulado é dominar sobre a outra pessoa, é ser alguém que realmente, né, que pesa, e não é isso, né, pastor Sandro? O discipulado é uma transferência de vida, né? Então o pastor Eibe transferiu da vida de Deus que estava nele para nós, né? E tem paternidade também, querendo né? Querendo o melhor, não manipulando, né? Não governando a sua vida, mas mostrando mesmo o propósito de Deus para a sua vida. Fiz a pergunta porque às vezes tem tantas pessoas frustradas agora nesse momento que está assistindo esse podcast, né? Então, mas cara, não funcionou comigo, né? Mas talvez, com certeza, não foi da forma correta. Eu acho muito interessante quando a gente fala de discipulado, porque é algo tão leve, né? Porque ao falar de um pecado, ou eu estar querendo vencer alguma área da minha vida, aquela pessoa que me aconselha, que é meu discipulador, ele entende que eu estou passando por esse momento de fraqueza. Ele não vai me condenar, ele não vai me julgar. E o lindo de tudo é que ele não vai me expor também, né? Porque ele é um confidente confiável. Né? Nós aprendemos o princípio, né, de confessar uma tentação. Isso. Se você confessa a tentação, você não vai confessar o pecado, porque não vai chegar a concretização do pecado. Né? É forte. Então, e você crescer espiritualmente, né? De você amadurecer. Como é importante essa caminhada de discipulado. Uma coisa que discipulado é também uma referência, né? A pessoa
meu discipulador é uma referência, né? Que a gente olha para ela e fala, eu quero ser assim. Que a gente vê Jesus, meu modelo de pessoas que nós queremos seguir, né? Então, o pastor Ivo e a pastora André foram referência para a nossa vida no casamento. Sim. Por exemplo, nós éramos recém-casados. Estávamos começando já tudo errado. Briga, situação, aquela música que não vale ressaltar, não. Entre tapas e beijos, alguma coisa assim. Aquele hino, é um hino? Aquele hino. Mas super jovens, né? E às vezes não tiveram em casa aquele modelo. E talvez seria um modelo fadado a um insucesso. Mas porque tem pessoas que acreditaram, porque a gente vê tantas pessoas. No nosso caso, estávamos fadados a isso. E tantas pessoas tão boas até que têm tanto potencial. Né? Mas Deus foi tão misericordioso. E tanto, a gente olha, às vezes, algumas histórias e fala assim, se tivesse só um discipulado, tanta imaturidade, tanta tolice, uma pessoa do lado de fora pra te ajudar, pra te orientar. E lembrando, né, que essa referência, né, a questão que a pastora está falando, de ter os pastores Eibe e André como referência, não significa que os nossos discipuladores são perfeitos. Eu acho que é muito importante né, as pessoas saberem disso. Então quer dizer que são perfeitos? Não. Referência não é isso. E nos perdem perdão. A referência, quando a gente fala, é um exemplo de que a pessoa erra, mas ela pede perdão. Né? Ela reconhece o erro e isso serve de exemplo para nós. Porque às vezes a gente vê líderes que eles se colocam no papel de Deus. Não pedem perdão, não, pelo contrário. Eu acho interessante essa questão da referência nisso. Também, além da pureza, do exemplo de casamento, criação de filho, mas um líder que reconhece os seus erros, que pede perdão, que é humilde e que quer aprender com aquele discípulo. Porque o discipulado é um caminhar de mão dupla. Né? Então, pra gente não ter esse, você que está nos assistindo, mas quer dizer que é assim, não é assim a questão de, então ele é perfeito, não. O que nós estamos explicando é que vale a pena ter alguém que a gente possa ambos confiar. Os lados crescem, né? Isso, com certeza. Então, hoje vocês estão vendo esse homem lindo, maravilhoso aqui. Isso é verdade. Mas, quando eu casei, não era assim, não. Quer dizer que além de Jesus, você tem uma ideia, ele já virava, jogava controle remoto na minha cabeça. É pra te dar o controle. Mas ela é igual Matrix. Uau, ela é desviava. Pra testar seus reflexos. Pra testar. É possível, gente, tá vendo? É possível. Mas o pastor comentou uma coisa, infelizmente nós estamos indo pro final, mas o pastor comentou uma coisa e falou: nossos líderes enxergaram algo em nós. Talvez o discipulador seja aquela pessoa que acredita em você mesmo quando as circunstâncias não são tão legais. Isso que eles estão comentando é triste de ver um casal vivendo a violência, às vezes o desrespeito, mas por trás de todas essas lutas tem um coração, tem um espírito dentro dessa pessoa que pode ser transformado, vivificado, curado. Então, nós acreditamos em gente, nós acreditamos em pessoas, nós acreditamos em um Deus que tudo transforma, que faz novas todas as coisas. E deixa eu fazer o convite. Nós vamos precisar de mais episódios como esse. É verdade. É só o começo. É tanto testemunho poderoso, tantos ensinamentos. Se a gente pegasse aqui história, o pastor Elielso tem cada história que a gente não se junta. Olha, o pastor Elielso aqui é o pastor mais resenha. Eu tava lembrando aqui de várias coisas. Vamos reeditar, quem sabe, outra oportunidade pra gente continuar um pouco essa conversa. Rayan, eu queria só deixar uma pergunta para a pastora Alba, porque eu achei muito interessante que ela falou do relacionamento deles, porque não havia aquela pureza. Assim, qual o conselho, pastora Alba, que você deixaria hoje para jovens, sejam namorados, estão ali, e eles não estão conseguindo vencer essa área, eles acabam se envolvendo, mas eles são apaixonados, tanto ela como eles são apaixonados por Jesus, só que eles não estão conseguindo vencer, são crentes em Cristo Jesus, mas não estão conseguindo. Qual o conselho que você daria? Andar em vitória, andar em santidade. Qual o conselho que você deixaria para esse casal que tem um potencial? Que tem um potencial e a gente sabe, Deus os chamou para isso, mas eles estão, a gente não consegue vencer isso. Qual seria o conselho que você deixaria para esse casal? Esse é o próximo episódio. Ela quer falar de relacionamento. Eu gostei disso. Ela gosta de falar disso. Vamos fazer. Esse assunto é muito picante. Esse Tá aí, legal. Olha, o pastor Santo tem muita experiência com transmissão, com
TV, com apresentação, mas eu vi que você entende também de criar antecipação. Escreve aí nos comentários você que quer ver esse episódio, você que tem perguntas, que foi uma baita boa pergunta do pastor Eliel. Maravilhosa, e com certeza muitos estão com esse desafio. Você vai ter que assistir no próximo podcast a resposta da pastora. Uma pergunta intencional. Pra deixar. Mas na verdade, antes da gente encerrar, a gente fez um quadro do versículo antecipado. O pastor Elielson falou o versículo dele, a pastora falou. Ele citou Josué, mas pastor, tem algum versículo assim que Deus tem? Eu gosto muito do que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não viram, que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo seguinte diz, porque se a pessoa lê só esse versículo, ela entende, Deus tem algo tão grandioso, isso é lindo demais. Mas o versículo seguinte diz, mas o revelou através do Espírito Santo. Ninguém viu, olho não viu, não entrou no coração de ninguém, ouvido nenhum escutou, mas o Espírito Santo, ele revela os planos e o propósito de Deus, né? Então é muito importante a gente ter essa vida de intimidade com o Espírito Santo. Tem uma frase do pastor Ebe que eu amo, ele diz assim, se você estiver bem com Deus e estiver bem com a sua família, pode vir o que vier, você dá conta. Uau, a coisa acontece. Né? O que vier. Então a gente tem que buscar muito essa vida de intimidade com Deus, que é um legado da Paz Church. Né? Toda mensagem, toda pregação tem algo sobre intimidade com Deus. Lá é emocionante nas sessões. Aqui no podcast, quase todas as sessões a gente está chorando vendo esse privilégio. Do Espírito Santo. Então, essa intimidade com Deus, ela vem sobre a nossa família, transforma a família da gente. E aí é o que dá graça da gente compartilhar do amor de Jesus com as pessoas. Questão de construir a nossa casa sobre a rocha. Exatamente. Né? Porque veio toda essa situação contra aquela casa. Mas ela diz que ela não permaneceu em pé, né? Porque não havia construído sobre a rocha. A da areia, né? Então estava sobre a areia, né? Então e Deus... nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Fortaleza está sobre a rocha, São Paulo está sobre a rocha, Sobral está sobre a rocha, Juazeiro do Norte está sobre a rocha, João Pessoa. Esse foi o episódio. Que coisa linda, coisa linda. Inclusive, comenta aqui o que você mais gostou desse episódio. E muito obrigado por ficar aqui até o final. Com certeza valeu muito a pena. Vale a pena até revisitar esse episódio. Tem muitas orientações do Espírito Santo que foi compartilhado. Eu fiquei impactado aqui. Imagino que você também. E acompanhe a gente nos próximos episódios. Com certeza o Senhor vai falar seu coração. Pastor Sandro, Pastora Álbia, Pastor Elielson, foi uma honra receber vocês aqui e ficou com um gostinho de quero mais, não só sobre o que a gente está conversando, mas sobre outros aspectos que vocês são mestres, exemplares e que a gente admira muito, que Deus continue os usando aqui em São Paulo, Fortaleza, ao redor desse país. Acredito que agora os casais que ouviram a pergunta que eu fiz para elas, poxa, não acredito, ela não vai falar, vai ter que esperar mesmo, vai ter que esperar. Segue no Instagram, Pastora Álbia, ela é muito ela é muito ativa nas redes sociais, Pastor Sandro também. Vamos disponibilizar na edição esse @ de todo mundo, Pastor Elielson, inclusive. Acompanha, mesmo que você não mora em Fortaleza, você pode ser edificado através do ministério desses homens e mulheres de Deus. Foi um prazer, gente. Aí nós já somos, você já viu, fizeram nosso casamento, discipularam a gente, nos inspiram. Muito obrigado de coração. Amém. Esse episódio ficou marcado de verdade no meu coração. Foi uma honra, viu? Especial. Foi bom, não foi? Foi maravilhoso. Pode chamar esse episódio de casa. Eu amo aquela frase, essa vida com Jesus é maravilhosa. É maravilhosa. Gente, um beijo, tamo junto. Quer dizer mais alguma coisa? Vocês são muito amados. E Fortaleza, a igreja de Fortaleza está de olho e abençoando vocês aqui. Nós amamos vocês. Beijo grande. Temos tanta gratidão e somos fãs de vocês. De vocês três. Amamos a gente não pode nem demais. tirar seus tênis, pastor. Esse aqui é o João Batista, querido. Essa moral toda. Pastor Elielson, eu também sou seu fã. Cara. Muito obrigado. Você tá contratado, hein? Uau. Tá aprovado aqui. O senhor gostou desse apresentador? Demais. Maravilhoso. Perguntas Demais. maravilhosas. Obrigado, querido. Obrigado. Abrilhantou. Bial Gente, tem que aprender com eles. Obrigada, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Essa vida com Jesus é maravilhosa. é maravilhoso.